Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a diferença entre a ação de cobrança, a ação de execução e a ação monitória. Eu sou Alexandre Costa Moraes, eu sou advogado empresarialista. Aqui você pode ver meu Instagram e logo abaixo você pode ver o meu canal do YouTube. Eu resolvi falar sobre esse tema porque é um tema muito importante não só na vida de quem faz a prova da OAB empresarial na segunda fase, mas é importante também na vida do advogado empresarialista. São ações muito parecidas, mas que têm diferenças importantes. Então vamos falar primeiramente sobre as características da ação de cobrança. A ação de cobrança ela tramita pelo rito de procedimento comum. É um rito um pouco mais demorado, um rito um pouco mais longo, mas o lado bom dela é porque não precisa de muitos requisitos para dar entrada na ação. Basta um contrato verbal. O outro lado bom dela é que a sua prescrição transcorre em 10 anos, então é um prazo prescricional bem longo. Falando um pouco agora sobre as características da ação monitória, podemos dizer que ela tramita pelo rito especial, está disposta ali no artigo 700 do CPC, e ela necessita de um documento escrito. Não precisa ser executivo, basta ser um documento escrito. Um cheque prescrito, um contrato sem testemunhas. Podemos dizer que na questão da sua durabilidade da ação, ela é intermediária. Ela não é tão demorada quanto a ação de cobrança, porque tramita num rito especial, e o seu prazo prescricional é um pouco mais curto, é de apenas 5 anos. Já as características principais da execução, a sua principal característica é que ele é um título executivo, ou seja, precisa de, por exemplo, se for um contrato, precisa que tenha todos os requisitos, precisa de 2 testemunhas. Se for um cheque, tem que estar dentro do prazo prescricional de 6 meses. Então precisa de um título válido, um título executivo. Ele é bem mais rápido do que as duas outras ações que a gente acabou de ver. Ele precisa ter validade, esse título, e o seu prazo prescricional depende do título a ser executado. Por exemplo, um cheque tem um prazo prescricional de 6 meses, já a duplicata tem um prazo prescricional de 3 anos. Então vai depender muito do prazo de cada título executivo. Agora vamos falar especificamente sobre as diferenças entre cobrança, monitora e ação de execução. Eu montei esse quadrozinho aqui, para vocês verem ponto por ponto as suas diferenças. A ação de cobrança tramita pelo procedimento comum, a ação monitória pelo rito especial e a ação de execução ela vai tramitar num rito bem mais célere, é só para executar. Na ação de cobrança, para dar entrada nessa ação, basta pelo menos um contrato verbal, pode ter outra documentação que comprove, mas basta pelo menos um contrato verbal. Na ação monitória é necessário que haja um título escrito, não precisa ser executivo, mas precisa ser escrito. Na ação de execução, tem que ter um título executivo com validade. Então tem que estar dentro do seu prazo prescricional. A ação de cobrança é mais demorada por causa do rito ordinário, vai seguir todo o rito normal de um processo. A ação monitória, por ser um procedimento especial, ela é um pouco mais rápida do que a de cobrança, mas é menos rápida do que a ação de execução. A ação de execução é mais rápida do que as outras duas. A prescrição da cobrança, como a gente já falou, é de 10 anos, a da monitória é de 5, e da execução vai depender do título a ser executado. Então essas são as principais diferenças entre a ação de cobrança, a monitória e a execução. Então se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Essas daqui são as minhas redes sociais.